Olá, estudante! Aqui é a professora Isabelle Domingos. Estamos iniciando a última unidade da disciplina Preservação de Documentos. Vamos falar hoje sobre preservação digital. E eu fiz um convite mais que especial ao professor Davi Carvalho, maravilhoso, mestre em Ciência da Informação, que vai estar aqui conosco, batendo um papo bem legal e com muito conteúdo interessante. Muito obrigado pelo convite, professora Isabelle. Obrigado a todos e todas que estão acompanhando. Espero que seja uma disciplina, finalizando essa disciplina de um jeito massa. Tenho certeza que foi feita com muito carinho para todos vocês e que vocês curtam também e levem esse conhecimento para além daqui. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho, rapidinho, tirar algumas dúvidas sobre algumas questões que vão cair na prova, tá certo? Na atividade que vocês fazem. Outra coisa, gente, só dando um lembrete aqui. Participa do Momento Síncrono, é tão bacana. Você vai ter a oportunidade de conversar com o professor Davi, comigo e demais professores do nosso curso maravilhoso, assim como vocês também são maravilhosos e maravilhosas. Vê só, vamos iniciar aqui já esse bate-papo sem muita enrolação. Professor Davi, me fala um pouquinho, assim, no geral, sobre preservação digital. Preservação digital é algo muito importante dentro do universo da ciência da informação. Mas antes de falar sobre preservação digital, é importante a gente lembrar que a ciência da informação, onde tem a biblioteconomia, a arquivologia, gestão da informação e também a museologia, trata de documentos com informações registradas. Então, quando a gente pensa em preservação digital, a gente está falando de preservar informação que estão originalmente registradas. A preservação digital é um conjunto de ferramentas e de esforços para que a informação ela seja longeva, ela alcance outras gerações, a informação ela possa ser recuperada daqui a muito tempo e ela possa ser também de forma democrática, né? Quem quiser acessar essa informação, ela pode acessar a informação onde quer que esteja. Para isso, é importante a gente lembrar que a preservação digital, que vem lá da Teoria Geral dos Sistemas da Administração, tem uma grande ligação com a organização da informação. Se a gente não organiza a informação, a gente só deixa as informações num formato digital, a gente não está preservando. A gente precisa promover uma organização para que então possa cumprir o seu ciclo, que é qual? O de produção, acesso e uso dessa informação. Senão a gente vai estar pecando no meio do caminho. Muito interessante. É verdade, gente. Outra coisa, vocês devem lembrar, na unidade 2, a gente fala um pouquinho sobre diagnóstico do acervo, diagnóstico de preservação. Então, tudo isso está ligado, porque a gente precisa realmente ter um documento, ter todo ali um direcionamento, e assim a gente vai poder organizar e planejar bem todas essas estratégias de preservação digital. Falando nisso, eu vou aproveitar aqui o professor Davi, explorar um pouquinho. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre a técnica de encapsulamento. Acho que você encapsulamento. Que a gente tinha combinado começar por emulação, mas vamos para o encapsulamento. A ideia de encapsular é de preservar o objeto original. Ele está mais o objeto lógico original. Sim. A ideia é que esse objeto ele seja preservado na sua forma original, para que no futuro, quando o usuário ele tenha a necessidade de acessar informação nesse objeto informacional, ele consiga acessar essa informação. Está muito voltado ao objeto lógico em si. É uma das técnicas que a gente diz que faz parte da composição da preservação digital. Não só isso é preservação digital, mas isso compõe o conjunto de técnicas que a gente pode utilizar para preservar a informação no objeto lógico e que ele possa ser acessado futuramente pelos pesquisadores ou cidadão comum que queira e tenha necessidade de acessar esse documento, essa informação. Bacana. Então, já pegando esse gancho, qual seria, assim, muita gente tem a visão de que preservação digital é apenas digitalizar. O que é que você acha disso? Eu acho isso uma graça. A gente costuma associar imediatamente que preservação digital é digitalização. Não, digitalização também é preservação digital, mas não, a gente não pode fazer não pode ter essa visão reducionista de que digitalização em si é a preservação digital. Digitalização
é uma forma que a gente encontra hoje mais acessível nas bibliotecas, nas unidades de informação, para que a gente possa ter documentos que originalmente não eram digitais e se transformam então em documentos digitais. A digitalização ela não vai ocorrer, por exemplo, com um documento que já nasce, a sua origem é digital. Isso ocorre num documento que tem uma outra origem, uma origem em papel, por exemplo, e então a gente precisa digitalizar para que as pessoas possam ter acesso e também a gente possa fazer essa preservação em longo tempo. Então, assim, só finalizando essa pergunta, a digitalização em si, ela não é a preservação digital, mas faz parte, sim, da preservação digital. É importante ter lembrado disso. Bacana. Então, já voltando, eu pulei aqui a professora apressadinha. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre emulação. Eu vou voltar aqui no slide, porque isso aí, pega o spoiler, pode ser que caia na prova, tá bom, gente? Inclusive, eu acho que vai cair. A emulação é uma forma de a gente também promover aí uma longevidade ao documento. Ou a gente utiliza um software, que ele se chama software emulador, que é para substituir um software ou um hardware que esteja obsoleto, que não esteja mais, que não seja conciliável com os sistemas operacionais. Então a gente utiliza aí um software emulador para então fazer essa transformação. Uma grande questão em torno disso é a aquisição, que nas bibliotecas a gente não tem a cultura, pelo menos aqui no Brasil, de entender que biblioteca é um equipamento social extremamente importante para o desenvolvimento e a democratização do acesso à informação. Então a gente tem uma cultura de pouco investimento nisso. Verdade. Logo, a gente não tem um profissional de tecnologia da informação dentro da unidade informacional para desenvolver um software emulador e a gente também não tem um poder aquisitivo que favoreça a aquisição desse software emulador. Então a gente percebe aqui o grande impasse é realmente a questão financeira, partindo da nossa cultura de negligenciar os equipamentos sociais como bibliotecas, unidades de informação, que são importantes para o acesso e a democratização da informação no todo. Com certeza. Inclusive, é importante vocês lembrarem que a gente falou um pouquinho sobre isso. Pode acontecer de você chegar em alguma unidade informacional e se deparar realmente com um baixo orçamento, essas questões. Então, assim, a gente vai ter que lidar ali com bom senso, um jogo de cintura e ter também criatividade. Lá dos materiais complementares, a gente colocou algumas dicas. Eu espero que vocês deem lá uma olhadinha. Voltando, a gente vai falar agora sobre mais uma técnica também muito interessante, que seria o refrescamento. Vou colocar aqui no slide e você dá um print, tá ok? Que também acho que vai cair na prova. Olha, o refrescamento é a substituição do suporte. O foco, na verdade, é no suporte. A substituição desse suporte antes que ele fique obsoleto. A importância de, por exemplo, um exemplo bem simples, o CD, que a gente utilizava muito, e a gente tinha muitos equipamentos que rodavam CD. Hoje em dia é pouco acessível esses equipamentos que rodam CD, então a gente precisa fazer a substituição dessa mídia para um pendrive, por exemplo, preservando então a informação digital que continha ali no CD. O foco do refrescamento é mais voltado ao suporte do que a informação propriamente dita. Contudo, a gente substituindo em tempo hábil, né, enquanto a gente tem um equipamento que rode CD para poder fazer a transformação, a gente fazendo isso, a gente está cooperando sim com a preservação digital de modo direto, não indireto, mas de modo direto. Mas o foco nesse momento não é exatamente na informação contida, mas na substituição do suporte para que não ocorra uma perda significativa. Ai, muito bacana. Gente, eu queria dar outra informação, outra puxadinha de orelha, né? Um momento muito importante que está acontecendo, eu venho falando isso em todas as videoaulas,
que é o momento síncrono. Gente, aparece, a gente fica lá falando, dando aula maravilhosa e aparecem 2 estudantes. Então a gente sente falta de vocês. Apareçam, tá bom? Eu quero agradecer muito ao professor Davi Carvalho. Eu tenho certeza que ele tirou várias dúvidas, mas caso vocês queiram conversar mais um pouquinho, tirar mais dúvida, aparece que vai ter uma aula muito bacana com ele neste momento síncrono, tá bom? E tem um podcast também. Gratidão, professor Davi. Eu que agradeço. Só para finalizar, professora Isabelle, eu lembro que você comentou que no e-book tem uma informação lá do CONARC, na resolução 39, sim. que tem algumas diretrizes para repositórios arquivísticos, né? Que dá ali alguns passo a passo. Eu sugiro que vocês deem uma olhada Tá lá no e-book. O documento de 2014, a resolução 39 do CONARC, que está no e-book e traz ali algumas instruções para a composição, a criação e a manutenção de um repositório digital de bastante sucesso. E uma outra lembrança é que é importante que a gente não deixe a preservação digital para um último momento, como uma última alternativa, porque pode ser tarde demais. A gente precisa ter uma preservação prospectiva para que depois a gente não tenha a necessidade de fazer restaurações, que isso implica uma mão de obra mais complexa, isso implica também um investimento financeiro muito maior e talvez aí tenha uma perda significativa de documentos, de informação e prejudica a sociedade num todo. E como profissionais da informação, a gente precisa estar atenta a isso para que a gente possa sempre fazer um serviço bem aplicado e de excelência aos nossos usuários. Eu agradeço muito, professora Isabelle. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição para falar com essa galera massa. Ai, coisa boa. Tchau, gente. Tchau, tchau.